Quando as ondas estão intensas, o vento violento e enfurecido, o que você faz? A quem você recorre quando toda esperança se perde? Quando as coisas ficam difíceis, você se resigna ao destino e aceita o que a vida lhe reserva? Querido, não importa quão intensa seja a tempestade que está rugindo ao seu redor agora, ela não o vencerá. Deus está no barco com você. Ele o protegerá e preservará. Este vídeo não é apenas para encorajá-lo, mas para garantir o que Deus fará por você. Se Ele fez isso por outros, o seu não será uma exceção. Esteja em paz, Deus está aí com você. Você pode pensar que Ele está dormindo, mas não. Ele sabe de tudo o que está acontecendo em sua vida. Ele está apenas esperando o momento perfeito para intervir e envergonhar o diabo. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no canal. As tempestades significam tempos de tristeza, luto e desespero, que suportamos até que dias luminosos de felicidade e paz cheguem. São dias cheios de problemas e muitas vezes caracterizados pela luta, pela sobrevivência. Podem ser doenças, divórcios, desemprego ou a morte de um ente querido. Nessas ocasiões, nossas situações nos esmagam sob um peso de dor e sofrimento, tornando difícil continuar a vida. Pode ser avassalador, mas a única maneira de sobreviver a tal temporada é manter os olhos fixos em Jesus. Durante tempos difíceis, tendemos a fazer muitas perguntas como: se Deus é bom, por que Ele permite o sofrimento? Por que experimentamos dor? Por que será que precisamos passar por situações tempestuosas e muitas outras? Primeiramente, quero que saiba que as tempestades são inevitáveis enquanto você estiver no mundo. Isso acontece porque, atualmente, Satanás está dirigindo os assuntos deste mundo, e como Satanás é maligno e não tem boas intenções para ninguém, tudo o que vem do seu domínio são dificuldades e problemas. Até Jesus reconheceu isso quando falava com seus discípulos. Ele os lembrou de que enfrentariam provações e tribulações enquanto estivessem no mundo. Isso indica que Deus não está alheio ao que está acontecendo com você. Ele vê o seu desespero, conhece tudo pelo que você passou e ainda está passando. E acredite que Ele se importa com você. No entanto, este vídeo não tem a intenção de assustá-lo com as coisas más que o diabo é capaz de fazer. É para iluminá-lo e trazer à sua lembrança o incrível poder de Deus. Satanás pode estar causando tumulto, mas o amor de Deus por você fez com que Ele enviasse seu único filho, Jesus, para resgatá-lo e reconciliá-lo consigo mesmo. Deus ama você profundamente e incondicionalmente. No momento da conversão, você entregou as rédeas de sua vida a Deus e pediu a Ele que dirigisse o curso de sua vida. A Bíblia reitera de várias maneiras a profundidade do amor de Deus por você. Mesmo diante do caos que Satanás pode causar no mundo, ele não tem controle sobre a sua vida, porque você é filho de Deus. A palavra também diz para você não se preocupar, pois Deus cuidará bem de você. Deus conhece o número de fios de cabelo em sua cabeça, e nenhum único cairá no chão sem o seu conhecimento. Quanto mais uma situação que ameaça engoli-lo, como qualquer outra fase na vida. As tempestades não duram para sempre, não importa o quão longa ou prolongada a situação pareça. Você deve saber que tudo o que tem um começo, certamente terá um fim. O desafio está em superar as tempestades, ser forte e vitorioso. Algumas pessoas enfrentam situações tempestuosas que acabam as quebrando. Elas perdem muitas coisas no final do dia. Perdem a alegria, a saúde, entes queridos, posses, a fé e até mesmo a vida. Mas isso não acontecerá com você porque você é filho de Deus. Ao passar por situações tempestuosas, clame a Deus por refúgio e abrigo. Não importa quão intensa seja a tempestade, Deus o preservará através de tudo isso. O Salmo 107, 28-30 diz: Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os tirou da aflição. Ele acalmou a tempestade até transformá-la em suaves brisas, e as ondas do mar se acalmaram. Ficaram alegres porque se aquietou, e Ele os conduziu ao porto almejado. Estes versículos oferecem um vislumbre do poder de Deus sobre a natureza. Eles também instruem sobre o que fazer quando está aflito e em apuros, quando parece que a tempestade vai engoli-lo.
Deus pode acalmar uma tempestade violenta e silenciar o mar. Ele tem poder sobre as forças da natureza. Sabendo disso, tudo o que você precisa fazer é clamar a Deus em meio à angústia. Quando você faz isso, Ele o protegerá em meio à tempestade e o tirará dela. O versículo 30 diz que Deus não apenas acalmará a sua tempestade, mas também o levará em segurança à costa e o guiará para o porto desejado. O porto é um lugar seguro e tranquilo. Deus restaurará tudo o que você perdeu, como um parceiro que o fará sentir-se seguro e proporcionará paz de espírito. Deus não está apenas preocupado em acalmar a tempestade e deixá-la por isso mesmo. Ele também deseja garantir que quando a tempestade passar, você viva uma vida de paz e conforto. Há muitas instâncias na Bíblia em que Deus protegeu seu povo e os tirou em segurança do meio de tempestades físicas. Alguns também passaram por tempestades simbólicas, que não eram físicas, mas as circunstâncias. A cada passo, assim como navegar por uma tempestade, essas situações fornecem uma visão profunda e nos ensinam lições que podemos aplicar mesmo enquanto navegamos pelas nossas tempestades nos dias atuais. Vemos um exemplo em Mateus capítulo 8, quando Jesus e seus discípulos estavam tentando atravessar para o outro lado do lago. Subitamente, uma tempestade furiosa surgiu no lago e suas ondas estavam varrendo o barco. Em meio ao caos, Jesus estava dormindo tranquilamente. Os discípulos estavam tão assustados que correram até Jesus. Eles o sacudiram para acordá-lo e imploraram que fizesse algo em relação à tempestade e o salvasse, senão eles afundariam. O versículo 26 nos diz que ele respondeu: Homens de pequena fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e as ondas, e tudo ficou completamente calmo. Isso é uma demonstração clara do poder de Jesus sobre as forças da natureza. Em resposta ao pedido dos discípulos, Jesus se levantou e falou aos ventos e tudo se acalmou. Se você puder correr para Jesus no meio da sua tempestade, Ele falará às ondas e tudo ficará completamente calmo. A partir desta história, vemos como as tempestades surgem inesperadamente. Jesus e seus discípulos estavam indo para o outro lado do lago para continuar o seu ministério. Jesus havia realizado muitos milagres antes de deixar este lado do lago. Ele havia curado muitas pessoas doentes e libertado aqueles que estavam oprimidos pelo diabo. Agora, ele estava a caminho da próxima cidade para continuar suas boas obras. Então a tempestade surgiu, foi inédita e impediu o progresso deles até que Jesus interveio. Às vezes, temos objetivos e sonhos elevados, determinados a concretizá-los. Também elaboramos planos sólidos para nos ajudar a alcançar esses objetivos. Começamos nossos planos e progredimos lentamente e constantemente. De repente, uma situação surge como um obstáculo em nosso caminho de progresso. Parece que não há saída e que seria o fim de nós e de nossos sonhos. Mas eu lhe digo, assim como a tempestade não pôde vencer Jesus e seus discípulos, a tempestade não o vencerá. Também vemos que qualquer pessoa pode enfrentar uma situação tempestuosa a qualquer momento. Até mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, aquele com todo o poder no céu e na terra, se envolveu em uma tempestade. Isso indica que qualquer pessoa, independentemente de status, riqueza ou poder, pode se envolver em uma tempestade. Mesmo os crentes passam por tempestades da vida. Alguns crentes têm a mentalidade de que deveriam estar livres de desafios. Mas enquanto estivermos no mundo, esses desafios estão destinados a surgir. Quando a tempestade começou, os discípulos estavam com medo. Tinham medo de que iam se afogar. Eles tinham o mestre de todo o universo pessoalmente com eles no barco e ainda estavam tão assustados que iriam se afogar. Ao navegar por tempestades, há a tendência de o medo se infiltrar em nossos corações e antes que percebamos, começamos a duvidar do poder de Deus para nos salvar. Isso acontece porque, como seres humanos, desejamos estar sempre no controle e ter uma explicação para tudo o que nos acontece. Não gostamos de estar em uma posição de impotência, onde não podemos fazer nada para nos salvar. E quando reviravoltas inesperadas surgem em nosso caminho, nossa resposta natural é ter medo. O medo
é uma emoção negativa e faz muito mal, especialmente aos cristãos. O medo reduz a nossa fé em Deus, rouba a nossa alegria, paz e saúde. Não conseguimos dormir, não conseguimos comer e não conseguimos realizar as tarefas. É assim que o medo é paralisante. Quando temos medo, não conseguimos ver Deus trabalhando para promover uma reviravolta. Não confiamos mais na capacidade de Deus de nos proteger. Deus deixa de ser a pessoa a quem recorremos em busca de proteção e ajuda. Voltamos-nos para as pessoas e começamos a depender da ajuda humana. O medo também nos faz esquecer quão capaz Deus é e como Ele pode acalmar as tempestades de nossas vidas. Faz-nos esquecer da fidelidade passada de Deus. Tendemos a esquecer as muitas vezes que Deus nos salvou de situações terríveis e assustadoras. Estamos tão focados na magnitude da tempestade que esquecemos a grandeza de Deus. Ao navegar por situações tempestuosas, não devemos ter medo. Em meio ao caos, Jesus estava dormindo e não acordou até que seus discípulos foram até ele. Jesus dormiu porque tinha confiança em seu poder ilimitado. E quando a necessidade surgiu, ele se levantou e exerceu esse poder. Essa deveria ser sua atitude ao navegar pelas tempestades da vida. Você deveria confiar plenamente na capacidade de Deus de protegê-lo e tirá-lo dessa situação. Sua confiança na habilidade de Deus deve superar seu medo. É importante correr para Deus quando as tempestades surgem, porque você é humano e o primeiro instinto pode ser entrar em pânico, levando você a buscar ajuda onde não há. Os discípulos também estavam com medo, o que os fez entrar em pânico. Mas o medo deles os levou a buscar Jesus, e eles perceberam que ele era sua única fonte de ajuda em meio à tempestade. Você também deveria pedir a Deus ajuda, mesmo quando o medo parece estar se infiltrando. Vá a Deus em seu medo e peça a Ele para salvá-lo. Quando você faz isso, Deus acalmará os ventos e as ondas. Isaías 4:5-6 diz: Então o Senhor criará sobre todo o monte de Sião e sobre as suas assembleias uma nuvem de dia e uma fumaça e um resplendor de fogo flamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e chuva. Esta é uma garantia do Deus Todo-Poderoso. A referência ao Monte Sião inclui todos aqueles que vivem como filhos de Deus, e sei que você se identifica como um. A promessa de Deus para você é que sua glória será um dossel para você, um abrigo, um refúgio e um esconderijo contra a tempestade e a chuva. Um refúgio é um lugar de proteção contra perigo ou aflição. Isso lhe diz: Deus não apenas trará calma à sua situação tempestuosa, mas você também sairá ileso. Ele promete preservar você enquanto a tempestade se desenrola. Você não perderá sua vida ou qualquer coisa querida para você. Ele o preservará e protegerá, não importa quão forte seja a tempestade. Você também tem a garantia de que Deus será para você um abrigo e sombra contra o calor do dia. Isso significa que, não importa a situação pela qual você está passando, pode ser tão turbulenta quanto estar em uma tempestade ou tão abrasadora quanto em um dia ensolarado, você não ficará sem a ajuda de Deus de forma alguma. Deus não está interessado apenas em ajudá-lo agora. Ele também o ajudará quando surgirem situações desafiadoras novamente. Você tem a ajuda de Deus a cada passo. Lidar com desafios pode ser avassalador, mas manter os olhos fixos em Jesus é importante. Ele oferece estabilidade quando tudo mais está instável. Fixar os olhos nas ondas agitadas apenas o fará sentir medo. Fixar os olhos na ajuda que seus amigos e familiares podem oferecer irá decepcioná-lo. Você deve se concentrar apenas em Jesus, aquele que não vacila e nunca decepciona. Deve clamar a Ele e pedir ajuda. O Salmo 46:1-3 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Este é um lembrete poderoso da constante presença e ajuda de Deus em meio às tribulações. Suas águas rugem e se agitam, e os montes tremem com o seu furor. Essa deve ser a sua postura como um crente ao navegar pelas tempestades da vida.
Essa deve ser a sua confissão. Lembre-se de que Deus é o seu refúgio e socorro sempre presente nas tribulações. Você deve saber que Deus está sempre ao seu redor, mesmo quando as coisas não estão indo bem para você. Não deve dar espaço para o medo, mesmo quando a pior coisa possível acontece. Sabendo que você tem Deus como sua fonte de força e que Ele está sempre presente, deve fortalecer a sua fé. Ele não o deixará desamparado. Não importa quão violentas sejam as tempestades, acompanhadas de ventos uivantes e trovões que o assustam. Deus o protegerá. Nunca duvide da proteção de Deus, mesmo quando sua vida estiver desmoronando. Lembre-se de que Deus é o seu refúgio. Ele é o seu escudo contra as rajadas tempestuosas. Deus o protegerá e tudo o que você tem. Ele o preservará e o manterá ileso. Ele então acalmará a tempestade e vai trazer uma calma total à sua vida. Vamos orar juntos. Pai Celestial, agradecemos hoje por esta mensagem oportuna que nos trouxeste. Agradecemos por teu amor incondicional e interminável por nós. Agradecemos porque estás tão interessado em nossos assuntos. Agradecemos porque sabemos que estás ciente de tudo o que está acontecendo ao nosso redor. Agradecemos porque esta tempestade que está rugindo não nos engolirá. Agradecemos pelo maravilhoso trabalho na cruz do Calvário. Senhor, obrigado por esmagar Satanás sob nossos pés. Agradecemos por assumires o controle de nossas vidas longe do diabo. Agradecemos porque ele não reina mais em nossas vidas e não tem mais poder sobre nós. Agradecemos porque as tempestades arquitetadas pelo inimigo não podem e não nos vencerão. Querido Senhor, oramos para que, quando as tempestades estiverem rugindo, Tu nos ajudes a lembrar da profundidade do Teu amor por nós. Ajuda-nos a desviar o olhar das ondas furiosas. Deus Todo-Poderoso, que tem o poder de acalmar as tempestades, concede-nos a graça de confiar em Teu poder e habilidade para nos proteger. Oramos contra o espírito do medo, pois o medo nos paralisa e diminui nossa fé em Tua capacidade de acalmar a tempestade. Por favor, dissipa nossos medos. Ajuda-nos a não ter medo. Encoraja nossos corações e fortalece nossa fé em Ti. Ajuda-nos para que não corramos de um lado para outro, buscando ajuda humana em tempos de angústia. Ajuda-nos a lembrar de clamar a Ti, e quando o fizermos, oramos para que intervenhas e assumas o controle de nossa situação. Senhor, oramos para que sejas nosso refúgio e fortaleza. Oramos para que sejas nosso socorro, sempre presente nos momentos de necessidade. Sempre que precisarmos de Ti, estarás ao nosso lado. Nas noites mais escuras, permita-nos sentir Tua presença calmante ao nosso redor. Não nos deixes nem nos abandones, segura nossas mãos e guia-nos com segurança através da tempestade. Pai, pedimos que não apenas acalmes a tempestade, mas também nos conduzas ao nosso refúgio desejado. Restaura tudo o que a tempestade destruiu ou o inimigo roubou. Restaura nossa alegria, paz, saúde, empregos, posses e tudo o que perdemos. Restaura todas essas coisas em 7 dobras. Oramos para que preserves e protejas, não importa o quão longa e intensa seja a tempestade. Pedimos que Tua glória seja um dossel para nós, proporcionando um esconderijo da tempestade e da chuva. Pedimos que nos mantenha seguros no oco de Tuas mãos. Tu nos manterás íntegros e seguros de todo o mal. Pedimos que nos conduzas em segurança para o outro lado, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe. Deus te abençoe. Amém.